as estruturas no mercado, as principais estruturas. Como eu havia mencionado, as estruturas do mercado é para tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Isso aqui é a teoria de Dow pura. Dow dizia que o mercado ele se movimenta em três tendências, ele sempre está em três tendências e é formado através desses candlesticks essas tendências. Tanto a tendência de alta, tanto a tendência de baixa e a lateralização. Isso daqui mostra para mim que estava no período aqui, lateralizado. Olha o preço do ativo no período de confusão. Agora, olha isso aqui. Impulsão, retração, impulsão. Isso daqui mostra para mim que está em uma tendência de alta. Por quê? Fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior. Inclusive aqui, fazendo um fundo mais alto que esse fundo anterior. Inclusive, esse fundo mais alto que o fundo anterior. Então, isso daqui me mostra que é uma tendência de alta. E para uma tendência de baixa? Bom, deixa eu pegar aqui o gráfico passado aqui, lado esquerdo do gráfico. Pegar aqui uma ação, um período de queda no mercado aqui, ó. Pronto, sumiu, pronto. Deixa eu só tirar o zoom A, muito importante. Toda vez que você estiver analisando o gráfico, ficar um pouco confuso, não conseguir identificar as tendências de alta e tendência de baixa, tira o zoom, tá? É muito importante, é bom fazer isso. Vamos pegar aqui essa estrutura aqui. Pegar essa estrutura, pronto. Aqui apresentou para mim essa tendência de baixa, fazendo esse movimento aqui, ó. Topo mais baixo que o topo anterior, e isso me diz que é uma tendência de baixa, né? Ou então uma correção mais profunda, mas posso encarar também como uma tendência de baixa durante esse período de tempo, tá bom? E essas estruturas aqui são formadas pelos candlesticks. Essas estruturas aqui de preço, né? O gráfico nada mais é do que o preço aqui na lateral, ó, do ativo. Ele é formado pelo candlestick, ele que dá a movimentação para a gente para uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Então, nesses candlesticks aqui, tanto vermelho quanto verde, mostra para mim a movimentação para uma tendência de alta e tendência de baixa. Pode ser que quando você baixar a plataforma, pode verificar até mesmo plataformas online para verificar o preço do ativo, você pode ver que às vezes está com candle branco e candle preto, né? Isso aí foi o início do candlestick. Quem começou com essas operações com candlestick foi o Moneiza Homa no Japão, mais precisamente em Osaka, onde havia o comércio de arroz futuro, né? O comércio de sacas de arroz no mercado futuro em Osaka. Então era um mercadão lá ao ar livre que os traders daquela época, que era séculos atrás, negociavam esses preços. Lógico que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não tinha a informação que nós temos hoje, que você pode ter na sua casa. Então, Moneiza Homa, para ter essa informação, já que ele morava em uma outra cidade, ele começou a colocar funcionários, né, com bandeiras indicando a movimentação desse preço. Ele ia anotando a movimentação desse preço através de pequenos caixotes. Ele formava alguns padrões com esse caixote, né, que mais tarde se deu o nome de candlestick, né, conforme ele foi evoluindo. Então, com esse candlestick, até mesmo lá atrás, era possível ganhar dinheiro no mercado, inclusive hoje ficou ainda melhor para você analisar, porque hoje em dia, tem eu aqui ensinando, tem inúmeras pessoas ensinando, você tem uma gama de informação hoje gratuitamente para você, tá? Então, se você não ganha dinheiro no mercado, é porque você realmente não quer ganhar dinheiro no mercado, porque tudo isso aqui está sendo dado de mão beijada para você. Tá? Todo é um conhecimento de anos de pessoas que testaram dinheiro, por exemplo. Eu gastei muito dinheiro, né, para testar um método, para criar fórmula, para analisar o mercado, para tá dando tudo isso aqui para vocês de graça. Então, assim, valorize isso aqui, é muito importante. Então, com esse candlestick, você consegue identificar as estruturas, né? Porque ele forma as estruturas de preço, principalmente o movimento de força de alta, movimento de força para baixa, inclusive para lateralização no mercado. Então, são essas três estruturas principais no mercado de ações. Bom, você havia falado que o preço do ativo ele não sobe direto nem desce direto, ele apresenta essas variações. Mas e o preço também pode cair, correto? Correto, o preço da ação também pode cair. Então, se você depois... Aliás, existem alguns padrões, principalmente dois padrões que eu gosto muito de utilizar para identificar uma probabilidade, para identificar uma possível reversão de preço da ação. São esses padrões aqui, ó, impulsão, né? Depois que o ativo sobe muito, ele entra nessas lateralizações aqui, formando
esse simples movimento. Tá? Aqui é chamado de ombro, cabeça, ombro. É importante que você saiba que essa estrutura aqui apresenta uma reversão de tendência, tem a probabilidade de haver uma reversão de tendência. Inclusive, essa estrutura aqui, que é o morro duplo, né? Ou, se for o fundo, né, o morro duplo invertido, ou o W, se for para uma tendência de alta da ação. Então, são dois padrões extremamente assertivos que eu sempre verifico se eu estou operando com esses ativos, se eu estou operando com essas estruturas ou não. Por exemplo, poxa, vi que a ação subiu muito aqui. Vejo essa movimentação de preço, que é basicamente esse movimento aqui. Poxa, eu sei que aqui eu não vou operar, aqui eu não vou comprar a ação, porque provavelmente já está me dizendo que é caro demais essa ação. Então não vou fazer nada, eu vou ficar de fora dessa estrutura. Tá? Essa estrutura que me indica que é para ficar de fora, ou eu vou esperar um melhor momento para operar vendido, aproveitando com a queda no mercado. Ou outra estrutura, que é o morro duplo. Vou operar também vendido, aproveitando a queda do mercado. Eu fiz uma aula completa aqui no canal sobre reversão de tendência. Tá? É bom você também dar uma olhadinha. Tá? Cara, tem muita aula completa aqui que é muito bom para você analisar, estudar, rever. É importante que você reveja. E uma dica muito importante que eu dou também é para você pegar o gráfico parado mesmo. Tá? Até porque o gráfico diário você quase não vai ver a movimentação, mas pega o gráfico e identifica as estruturas. Estrutura de reversão, pullback, estrutura de continuação de tendência, pivô, né? Pivô, o que é o pivô? Depois que uma ação caiu muito, ela apresenta um fundo mais alto que o fundo anterior. Basicamente isso aqui. Esse aqui me indica que é um pivô para alta, para uma tendência de alta. É um padrão também de reversão de mercado ou uma correção mais profunda, né? Que pode atingir até 50% da tendência principal do ativo. Então você também consegue ganhar dinheiro nessa movimentação. E por último, não menos importante, que eu sempre utilizo em todas as minhas operações, é a média móvel. Tá? São as médias móveis que dita para a gente a tendência do ativo. Ela é um indicador, um rastreador de tendência. Ela me indica também quando comprar e quando vender as ações. Ela me indica também quando não comprar e quando não vender as ações. Por exemplo, eu posso vir aqui, clicar com o meu botão direito e inserir média móvel, novo indicador. Vem aqui, ó, média móvel, média móvel. A principal média móvel que eu utilizo no gráfico é essa aqui, média móvel de 20 períodos. Pronto. Vou até deixar ela um pouco mais exposta aqui para você enxergar melhor. Essa média móvel, vou colocar aqui, ó, aumentar a espessura dela, deixar em azul. Tá? Pronto, dá para enxergar bem. A média móvel de 20 períodos, todo trader eu acho que tem a obrigação de utilizar. Tá? Tem a obrigação de utilizar ela. A média móvel de 20 períodos ela indica a tendência da ação. É um rastreador de tendência do ativo. Como assim, Arion? Basicamente, quando o preço da ação estiver acima da média móvel de 20 períodos, você deve buscar o melhor ponto para comprar a ação. Quando o preço, como aqui, ó, aqui embaixo em mim, estiver abaixo da média móvel de 20 períodos, você deve procurar o melhor preço para operar vendido na ação. E quando a média está entre o preço, né, está dentro do preço aqui, ó, entrelaçado, num período de confusão, você não deve fazer nada. Fica de fora do gráfico, não faça nada. Tá? A melhor coisa que você tem a fazer é ficar de fora. Por que isso? Porque a média móvel, além de indicar que a ação está subindo, a ação está caindo, ela está falando para você o seguinte: isso daqui é uma zona de confusão, você não deve fazer nada. Inclusive aqui, zona de confusão, não deve fazer nada. Tá? Quando o preço do ativo busca a média móvel, aí você pode ter um ponto de compra na ação. Tá? Por exemplo aqui, o preço buscou a média móvel. O preço aqui buscou a média móvel. O preço retornou para a média móvel. Aqui o preço também retornou para a média móvel. Tudo em uma tendência de alta. Então o preço da ação está subindo, buscando a média móvel, lhe dando pontos de compra. Poxa, está dando para você de mão beijada quando você deve comprar a ação. Ariel, mas poxa, e quando eu não devo entrar na ação? Olha que importante. Quando a média móvel estiver muito afastada do preço. Quando você vê que a média móvel está muito afastada do preço, pode ter certeza que a média móvel, que o preço do ativo vai buscar a média móvel, ou seja, pode ter uma queda mais robusta,
ou pode haver uma valorização se tiver uma tendência de queda, uma valorização também mais robusta. Então, esses padrões é importante para você identificar quando não comprar, quando ficar de fora da ação, quando comprar essa ação. Tá? Isso é muito importante.